lugar, Senhor, esse estudo, porque é teu, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Venha estar conosco, Senhor. Venha abrir a nossa mente. Venha, Senhor, aleluia, abrir nosso coração para que assim possamos receber a tua palavra, entender a tua palavra. Abre nosso entendimento para que assim possamos ter o conhecimento, aleluia, da tua palavra, da sabedoria do Senhor. Deus de vitória, abençoa todas as tuas servas que aqui está, aquelas que ainda vão entrar. Senhor, leva uma bênção especial nesta manhã, Senhor. Aleluia, tira todo impedimento, tudo, Senhor, que queira atrapalhar, Senhor, tira as barreiras e fronteiras, quebra todas as armadilhas, desfaça, destrua pelo poder do sangue e do nome de Jesus nesta manhã. Aleluia, Pai, fica conosco, Senhor, e assim nós te agradecemos desde já. Em nome de Jesus, abençoa tuas servas que irão ler a tua palavra, Senhor. E fica com todos nós, em nome de Jesus, desde já eu agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Amém. Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente. Amém. Todos Oh, nós que aleluia. aqui estamos, que o Espírito Senhor, Santo de Deus possa receber a nossa leitura nesta manhã. Possa nós derramar consagramos a unção do Espírito Santo sobre nossa mente, para que nós ama, possamos Senhor, absorver a palavra de Deus nesta manhã. tua palavra, Sermos Senhor, nesta manhã. cheias do Espírito Santo de Deus, assim como tem sido Amém, Senhor, tua todos os palavra. dias. Nós temos visto o agir do Espírito Santo. E hoje não será diferente. Eu creio no agir de Deus nesta manhã dentro das nossas vidas. Amém? Glória a Deus, né? Vamos dar continuidade na nossa leitura de hoje. Nós paramos em Deuteronômio. Hoje vamos ler o 32. 32. Deixa eu abrir aqui, 32. peraí. Ai, deixa eu abrir aqui, tô tentando falar de cabeça. Hoje é o 32. Hoje nós vamos falar a canção de Moisés, né? Ontem a gente não chegou a entrar na canção de Moisés, mas hoje entraremos na canção de Moisés. Glória a Deus. Vamos cantar louvores aí juntamente com Moisés, né? Nessa canção que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Espera só um minutinho. Vocês estão bem? Dormiram bem? Ontem acho que ninguém aqui participou, né, da mentoria, né? Ontem foi uma benção, a mentoria Metanoia. Deus se fez presente É, no nosso eu meio. participei, mas eu vou participar em nome de Jesus. Amém, amém. Deus vai preparar. Eu sei que Eu creio. não tem tempo, né? E no tempo determinado acontece. Verdade. Em nome de Glória a Deus, Jesus. né? No tempo determinado aí pelo Senhor acontece. Em nome de Jesus. Deixa eu ver vocês. Abra, terceira câmera, meu celular. Vamos lá. A canção de Moisés, capítulo 32. O Zoom, ele não quer abrir a minha câmera de jeito nenhum. Sai de meio, toda barreira em nome de Jesus. Vamos lá. A canção de Moisés. E Moisés recitou as palavras desta canção, do começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel. De toda a Assembleia de Israel. Escutem, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca, que o meu ensino caia como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho.
como chuva branda soa sobre tenras plantas. Verso 3: proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Aí, abriu. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas. E todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Seus filhos têm agido corruptamente para com ele e não como filhos. Que vergonha! São geração pervertida e depravada. É assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante. Não é ele o pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Lembrem-se dos dias do passado. Considerem as gerações há muitos passadas. Perguntem aos seus pais e eles lhes contarão, os seus líderes, e eles lhes explicarão. Quando o Altíssimo deu as ordens à sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos, de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Jacó é a herança que lhe coube, numa terra deserta, onde ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum dos deuses estrangeiros o ajudou. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra e alimentou com o fruto do campo. Ele o nutriu com mel tirado da rocha e com óleo extraído do penhasco pedregoso, com a coalhada e leite do gado e do rebanho, e com cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Bazã e com as mais excelentes sementes de trigo. Você bebeu o espumoso sangue das uvas. Jerusalém engordou e deu pontapés. Você engordou e tornou-se pesado e fardo de comida. Abandonou o Senhor que o fez e rejeitou a rocha que é o seu Salvador. Eles o deixarão com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios e não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que o gerou. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e filhas. Esconderei o meu rosto deles, disse, e verei qual o fim que terão, pois são geração perversa, filhos infiéis. Provocaram-me os ciúmes, e com aquilo que nem Deus é, e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata, pois um fogo foi aceso pela minha ira, logo que queimará até as profundezas do céu. Ele devorará a terra e as suas colheitas, e consumirá os alicerces dos montes. Amontoarei desgraça sobre eles, e contra eles gastarei as minhas flechas. Enviarei dentes de feras, uma fome devastadora, uma peste avassaladora e uma praga mortal. Enviarei contra eles dentes de animais selvagens
e venenos de víboras que se arrastam o pó. Nas ruas, a espada os deixará sem filhos. Em seus lares reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças e homens grisalhos. Eu disse que os dispersaria e que apagaria da humanidade a lembrança deles. Mas temi a convocação do inimigo, que o adversário entendesse mal e dissesse: a nossa mão triunfou, o Senhor nada fez. É uma nação sem juízo e sem discernimento. Quem dera fossem sábios e entendessem e compreendessem qual será o seu fim. Como poderia um só homem perseguir 1000, ou dois, porém, em fuga 10.000? A não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado, pois a rocha deles não é como a nossa rocha, com o que até mesmo os nossos inimigos concordam. A vinha deles é de Sodoma e da lavoura de Gomorra. Suas uvas estão cheias de veneno e os seus cachos de amargura. O vinho deles é peçonha das serpentes, o veneno mortal das cobras. Verso 34 do capítulo 32 de Deuteronômio. Acaso não guardei isso em segredo? Não selei em meus tesouros? A mim pertence a vingança e a retribuição no devido tempo. Os pés dele escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando vir que a força deles se esvaiu e que ninguém sobrou, nem escravo, nem livre. Ele dirá: agora, onde estão os seus deuses e rocha em que se refugiaram? Os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios e beberam o vinho das suas ofertas derramadas, que eles se levantem para ajudá-los, que eles lhes ofereçam abrigo. Vejam, agora que eu sou o único eu mesmo, não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Ergo a minha mão para os céus e declaro: juro pelo meu nome, que quando eu afiar a minha espada repulgente e a minha mão empunhá-la para julgar, e me vingarei dos meus adversários, e retribuirei aqueles que me odeiam. Embeberei as minhas flechas em sangue, enquanto a minha espada devorar a carne, e o sangue dos mortos e dos cativos as cabeças dos líderes inimigos. Cantem de alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança os seus adversários e fará propiciação por sua terra e por seu povo. Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção na presença do povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei, solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras dessa lei. Elas não são palavras inúteis, são a vida, são a sua vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra da qual tomaram posse do outro lado do Jordão. A morte de Moisés no monte Nebo. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: suba as montanhas de Abarim até o monte Nebo, em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã.
a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali, na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão, assim como seu irmão Arão morreu no Monte Hor e foi reunido aos seus antepassados, assim será, porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Eita glória! Seja bem-vinda. Cadê a Ruth? Ruth, seja muito bem-vinda, viu? Bom dia, bom ter você por aqui com a gente. Capítulo 33, a bênção de Moisés. Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes da sua morte. Ele disse: O Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde Seir, resplandeceu desde o monte Parã, veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas das suas montanhas. Certamente tu, certamente és tu que amas o povo santo, todos os santos estão em tuas mãos. A teus pés todos eles se prostram e de ti recebem instrução. A lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó. Ele era rei sobre Jerusalém, quando os chefes de Jerusalém. Verso 5. Ele era rei sobre Jerusalém, quando os chefes do povo se reuniam, juntamente com as tribos de Israel. Que Rubem viva e não morra, mesmo sendo poucos os seus homens. E disse a respeito de Judá: Ouve, ó Senhor, o grito de Judá, traze-o para o seu povo, que as suas próprias mãos sejam suficientes e que haja auxílio contra os seus adversários. A respeito de Levi, disse: O teu Urim e o teu Tumim pertencem ao homem a quem favorecestes. Tu o provastes em Massá, disputastes com ele junto às águas de Meribá. Verso 9. Levi disse a seu pai e da sua mãe: Não tenho consideração por eles. Não reconheceu seus irmãos, nem conheceu os próprios filhos, apesar de que guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ele ensina as tuas ordenanças a Jacó, a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso e holocaustos completos no teu altar. Verso 11. Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e aprova a obra das suas mãos. Despedaça os lombos dos seus adversários, dos que o odeiam, sejam quem forem. A respeito de Benjamim, disse que o amado do Senhor descanse nele em segurança. Por isso, o protege em tempo interno e aquele a quem o Senhor ama descansa nos seus braços. Verso 13. A respeito de José, disse: O Senhor responde. Verso 13. A respeito de José, disse: Que o Senhor abençoe a sua terra com o precioso orvalho que vem de cima do céu e com as águas das profundezas, com o melhor que o sol amadureça e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais
bem escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra, a sua plenitude, com o favor daqueles que apareceu na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido entre os seus irmãos. É majestoso como a primeira cria do touro. Seus chifres são os chifres de um boi selvagem, com os quais ferirá as nações, até aos confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim. Assim são os milhares de Manassés. A respeito de Zebulon, disse: Alegrem-se, Zebulon, em suas viagens. Eles convocaram povo para. Peraí, verso 19, do capítulo 33. Eles convocaram povos para o monte e ali ofereceram sacrifícios de justiça. Farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. A respeito de Gade, disse: Bendito é aquele que amplia aos domínios de Gade. Gade fica à espreita como um leão, despedaça um braço e também a cabeça. Escolheu para si o homem, a porção do líder que foi reservada. Tornou-se o chefe do povo e executou a justa vontade do Senhor e seu juízo sobre Israel. Verso 22. A respeito de Dan, disse: Dan é um filhote de leão que vem saltando desde Bazã. A respeito de Naphtali, disse: Naphtali tem fartura do favor do Senhor e está repleto de suas bênçãos. Suas posses estende-se para o sul, em direção ao mar. A respeito de Aser, disse: A respeito de Aser, disse: Bendito é Aser entre os filhos, seja ele favorecido por seus irmãos, e banhe seus pés no azeite, sejam de ferro e bronze, e as trancas das suas portas, e dure a sua força como os seus dias. Não há ninguém como Deus de Jerusalém, que cavalga os céus para ajudá-lo, e cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio. Para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: destrua-os. Somente Israel viverá em segurança. A fonte de Jacó está segura, numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, Israel! Quem é você, povo santo? Verso 29. Como você é feliz, Israel! Quem é você, como povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará as suas colinas. Capítulo 34, oh glória! Já estamos acabando, Deuteronômio, eita glória! Capítulo 34, a morte de Moisés. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó,
Ali o Senhor lhe mostrou a terra de toda Gileade e Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim, o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó até verso 3. O Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó às cidades das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sobre juramento a Abraão, a Isaque, a Jacó, quando lhe disse: eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Então Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje, verso 5. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinha se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período do pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Eita glória! Porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e disseram que o Senhor tinha restaurado a Moisés. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés. E quem o Senhor conheceu face a face, de quem mais todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer. Peraí. Verso 11. E que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os seus feitos terríveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel. Cadê glória Eita, a glória, Deus? glória, glória, Eita! glória. Cadê o Aleluia. glória a Deus, povo? É Acorda aí. glória. Glória, 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 glória a Deus. Deus é Glória a fiel. Deus. Glória a Deus, né? Eita, maravilha, né? Deus é fiel. Verdade. Josué chegou. Glória, 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 Josué glória. chegou. Verdade. Glória a Josué Deus. chegou. Glória a Deus, Josué chegou, meu povo. Eita, glória. Agora eu vou convidar uma oradora aí para ajudar na leitura. Cadê? Andréa, pode ler hoje? Andréa, consegue ler? Consigo. Eita, glória. Então pode começar aí esse livro maravilhoso, que é o livro de Josué. Louvado seja Deus, né? Que Deus está falar conosco, como já tem falado, né? Em todos os livros, que mais isso nós possamos aprender em nome de Jesus. Tá com você, André, a palavra. Josué 1. Deus fala a Josué e anima.
E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá de diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza para onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem a Josué, aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai o povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso, e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, desta banda do Jordão. Porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-ei, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e a possuireis, a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desde a banda do Jordão para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto ordenastes faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto mandastes, morrerás. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Capítulo 2. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram a espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens foram. Ide após eles depressa, porque vos alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até ao Vals, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. Antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre todos nós,
e que todos os moradores da terra estão desmaiados entre vós. Porque tenho ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e os fizestes aos 2 reis dos amorreus, e de Seom e de Og, e estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-se o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai. Dai-me um sinal certo, de que me dareis a vida, a meu pai, a minha mãe, como também aos meus irmãos e irmãs, como tudo o que tem, e de que livrareis da nossa vida da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio, e será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Versículo 15. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontre os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. Disseram aqueles homens: Desobrigados seremos desde teu juramento que nos fizeste jurar. Eis que, vindo nós à terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nele se puser as mãos. Porém, se tu denunciares este negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram tudo o que lhe acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do Senhor vosso Deus, que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e a segui. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como a medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando diante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis na borda do Jordão. Então disse os filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus
que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem na água do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão num montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levaram os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se um montão muito longe da cidade de Adã, esta de banda da Sarfã, e as que desciam do mar das Campinas, e as do mar salgado, faltavam de todo, separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão. Todo Israel passou seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Capítulo 4. Sucedeu, pois, que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: Tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens, que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem. E disse-lhe Josué: Passai diante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e levanta cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro te perguntarem que vos significa estas pedras, então lhes direis que as águas do Jordão se separaram de diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim estas pedras serão para sempre por memorial dos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão ali até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué. E apressou-se o povo e passou. Versículo 11. E sucedeu que, assim que o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. E passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como havia temido a Moisés, todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: Dá ordem aos sacerdotes que levem a arca do testemunho e subam ao Jordão. E subam do Jordão. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: Subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do Senhor
subiram do meio do Jordão, as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro, e alojaram-se em Gilgal, da banda do oriente de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou-se Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significa estas pedras? Fareis, pois, saber os vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Glória a Deus. Capítulo 5. E sucedeu que, ouvindo todo... Quer falar, irmã? Não, pode continuar. Amém. Capítulo 5. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão, ao ocidente, e a todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra, torna a circuncidar segunda vez os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no monte do prepúcio. E foi esta causa versículo 4. E foi a causa porque Josué o circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra eram já mortos no deserto, pelo caminho depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porquanto 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até acabar toda a nação dos homens de guerra, que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs-se os seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porquanto não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar, no lugar do arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje revolvides sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia, depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou-se os olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou a Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhes: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E assim fez Josué. Capítulo 6. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel,
ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerras, rodeareis da cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E estes sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, e cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai, rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que 7 sacerdotes levassem as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém ao povo Josué tinha dado ordem dizendo: Não griteis, nem fareis ouvir voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levaram as 7 buzinas do chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocando buzinas. E os armados iam adiante deles, e a retaguarda se seguia atrás da arca do Senhor. E os sacerdotes iam andando tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no meio, 2º dia, e tornaram-se para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia de madrugada, ao subir da alva, da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes naquele dia somente. Rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anátema ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos os que estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e os turbeis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metais e o ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi e o gado miúdo e o jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e atirai-a de lá, a mulher com tudo que tiver com ela, e como lhes tendes jurados. Então entraram os mancebos, os espias, e tiraram a Raabe, e o seu pai, a sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinha, tiraram também todas as suas famílias, e puseram fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata, o ouro e os vasos de metais e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. E naquele tempo Josué
Versículo 26. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar esta cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, afundará e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué e corria sua fama por toda a terra. Capítulo 7. Prevaricaram-se os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zebide, filho de Zerá, da tribo de Judá, tornou anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigues ali todo o povo, porque são poucos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta de Sebarim, e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou os seus vestidos, e se prostrou em terra, sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Oxalá nos contentamos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois a Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim perante sobre o seu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tornaram anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os inimigos, viraram as costas diante de seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor dos exércitos de Israel: anátema há no meio de vós. Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos, até que tirareis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e serás que a tribo que o Senhor tomar a chegar, segundo as suas famílias, e a família que o Senhor tornar a chegar, por casa, e a casa que o Senhor tornar a chegar, chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado como anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar as tribos de Judá, tomou a família de Zerá. E fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabide. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabide, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faça confissão perante ele, e declara-me agora o que fizestes, não mo ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os,
e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou os mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e os trouxeram a Josué e aos filhos de Israel e os deixaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e os seus filhos, e as suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos no vale de Arcor. Disse Josué: Por que nos turbastes? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. E levantaram sobre eles um grande montão de pedras. Até o dia de hoje, assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Arcor, até o dia de hoje. Capítulo 8. Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Fará, pois, a Ai e ao seu rei como fizeste a Jericó, e ao seu rei salvo, para vós saqueareis os vossos despojos e o seu gado. Põe emboscadas na cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se de toda a gente de guerra para subir contra Ai, e escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos, e os enviou de noite, e deu-lhes ordem, dizendo: Olhai, pois, olhai por... Versículo 4. E deu-lhes ordem, dizendo: Olhai, poreis emboscadas a cidade, por detrás da cidade, não vos alongueis muito da cidade, e todos vós estareis percebidos. Porém, eu e todo o povo que está comigo, nos achegaremos à cidade. E será que quando nos saírem ao encontro como dantes, fugiremos de diante deles? Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que iremos da cidade, porque dirão: fogem de diante de nós como dantes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós de emboscadas e tomareis da cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la dará na vossa mão. E será que, tomando vós a cidade, poreis a cidade fogo, conforme a palavra do Senhor. Fareis, olhai que vô-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram às emboscadas. E ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada e contou o povo, e subiram eles e os anciões de Israel de diante do povo contra Ai. Subiu também toda a gente de guerra que está com ele, e chegaram-se e vieram à frente da cidade, e alojaram-se da banda do norte de Ai, e havia um vale entre ele e Ai. Tomou também alguns 5.000 homens e pôs-se entre Betel e Ai em emboscada, ao ocidente da cidade. E puseram o povo todo o arraial que estava no norte da cidade, e a sua emboscada ao ocidente da cidade, e foi Josué naquela noite no meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel, ao combate, e todo o seu povo, ao tempo assinalado perante as campinas, porque ele não sabia que lhes houvessem posto emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos de diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo estava na cidade, foi convocado para seguir, e seguiram a Josué e foram atraídos da cidade. E nenhum só homem ficou de Ai, nem em Betel, que não saíssem após Israel, e deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na mão para Ai, porque darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente, e correram,
e estendendo ele a sua mão, e vieram à cidade, e a tomaram, e apressaram-se, e puseram a cidade fogo. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não tiveram lugar para fugirem para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que lhe seguiam. E vendo Josué que todo o povo de Israel, que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, tornaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhe saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, um de uma banda e outro de outra parte, e feriram-nos até que nenhum deles ficou que escapasse. Versículo 23. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto onde os tinha seguido, e havendo todo caído ao fio da espada, até todos serem consumidos, todo o povo de Israel se tornou a Ai, e a puseram ao fio da espada. E todos os que caíram naquele dia, assim como homens como mulheres, foram 12.000, todos os de Ai, porque Josué não retirou da sua mão que estendera com a lança até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Então somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e a tornou num montão perpétuo em assolamento até o dia de hoje. E ao rei de Ai, aí enforcou em um madeiro, até a tarde, ao pôr do sol. Ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Versículo 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel, no monte de Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou os filhos de Israel, conforme o que estava escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual se não moverá ferro, e oferecereis sobre ele holocausto ao Senhor, e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com todos os seus anciões e com todos os seus príncipes e os seus juízes, estavam de uma outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, assim os estrangeiros como os naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel, e depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse, perante toda a congregação de Israel, e das mulheres e dos meninos e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Eita, glória, 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 glória! Meu Deus do céu. Gente, eu não sei vocês, mas eu vou criando assim a historinha na minha cabeça. Eu vou vendo o povo da cidade de Ai se arrependendo de ter saído da cidade, largando o povo lá para trás. Vocês viram, né, que aqui Deus, ele... Obrigado, Andréia. Obrigado, viu? Nossa, você saiu disparado aí. Eu falei, eu nem vou atrapalhar ela. Deixa ela aí, deixa ela aí. Gratidão. Olha, aqui é uma mensagem maravilhosa, o livro de Josué, né? Você quer compartilhar, Andréia? Quando a gente vai lendo, parece que a gente vai também sentindo a graça de Deus. Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu só achei assim glorioso tudo que Deus fez, né? Como o Senhor foi direcionando, e o que eu acho interessante é que a gente vai lendo a palavra e realmente, né? Parece que a gente está lá de longe observando assim tudo que está acontecendo, né? Mas uma coisa assim que me chamou muito a atenção é que em todo momento ele fala, né?
não fazer conforme toda a palavra que o Senhor ordenou. E tudo que ele fazia conforme toda a palavra que o Senhor ordenou. Né? O manual está aqui, é só a gente ler, né? Para que prosperem os nossos dias. Nós queremos ser prósperos, medita na minha lei de dia e de noite, né? Isso é extraordinário. E interessante que quando ele terminou, né, ele levantava um altar ao Senhor e eles agradeciam, né? Culto de ação de graça é tremendo, né? Amém. Sempre, sempre ser grato a Deus por tudo que o Senhor faz, né? Olha, eu falo que o livro de Josué, você vai aprendendo a ter um relacionamento com Deus e a forma que Deus vai trabalhando dentro de nós, né? E o quanto Deus nos abençoa quando nós honramos a Ele, quando nós honramos ao Senhor. E o Senhor o tempo todo vem falando para Josué, para ele ser forte, ser corajoso, estar à frente, né? Falar a palavra, ler os mandamentos para as pessoas. E o povo que já tinha morrido aí, eles voltaram lá, vamos circuncidar tudo de novo, todo mundo, todo o povo vai ser circuncidado novamente. E o quanto o Senhor ele foi honrando, né? Ali. Eu amei, eu amo essa palavra. Ah, e também aqui, né? Quando eles saíram para atacar o povo de Ai, eles não consultaram o Senhor, né? Tinha anátema dentro do povo, mas eles não consultaram o Senhor. E eles falaram: ah, vamos sair como sempre saímos. Vai só um tantinho de pessoas, porque lá tem tanto, tão pouquinho, eles subestimaram o inimigo, não consultaram o Senhor. Por isso que quando eles chegaram lá, eles foram envergonhados. E como Deus ele foi cirurgicamente dentro do povo das tribos, né? Para denunciar aonde estava o inimigo lá do meio do povo de Deus, aonde estava a pessoa que não obedeceu, né? Mesmo dentro do pacote do clã, não, o Senhor deu o endereço. Se eu trazer para os dias de hoje, Deus sabe teu endereço, Deus sabe o número da tua casa, Deus sabe aonde te encontrar, né? Não tem como esconder dos olhos do Senhor. E ali toda a casa daquele moço pereceu, porque ele não ouviu a orientação do Senhor, né? E guardou o que não era para ter guardado. Por isso que Deus puniu ali, né, aquela família. Toda, né? Toda a família pereceu por conta da atitude, da má atitude, né? O pecado de Acã levou ele e toda a casa dele a perecer, né? Como Deus, ele não brinca de ser Deus, né? Às vezes a gente fica assim, Deus, é Pai, e acha que a vontade, a presença do Senhor é de qualquer jeito. Ele é Deus de amor, mas ele também é justiça. E é fogo consumidor, oh, glória, aleluia. Então vamos agradecer a Deus, vamos tirar nossa fotinho. Obrigada, Andréia. É muito bom ouvir você lendo, né? Que Deus abençoe sua vida. E ó, a gente vai amanhã, vai ter outro orador, hein? Já vai se preparando aí os oradores. Joana, Tônia, né? A missionária Gilda, espero que a sua boca esteja cicatrizada. E nós estaremos lendo mais aí também, né? Vai ter bastante gente para ler. Vou deixar a missionária Gilda poupada ali um pouquinho para cicatrizar tudo direitinho. Vamos tirar nossa foto, meninas? Pega a sua espada aí. Então, nós vamos ler amanhã a partir do capítulo 9, né? Nós paramos no 8, certo? Ó, hoje nós temos um estirão, hein? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pega a sua Bíblia, vamos tirar nossa foto. Né? Aí. 2, 3, e já. Aí, glória a Deus. E olha, meninas, mais uma vez eu venho aqui convidar vocês, hein? Nós teremos, o que que nós teremos? Dia 26.
dia 26, nós teremos o nosso encontro presencial de mulheres cristãs em ação, tá? É o nosso encontro presencial. A gente sempre está no online e eu quero me conectar com cada uma de vocês. Eu quero vocês aqui mais perto, né? Mais pertinho. E esse encontro vai ser recebe a cura que Deus colocou dentro do meu coração, onde nós estaremos fazendo ministrações, tá? Para que Deus possa curar, para que Deus possa entrar com cura física, emocional e espiritual, tá? Nós estaremos ministrando e eu já estou me consagrando para esse grande dia. Eu tenho certeza que será um encontro muito abençoado, será um encontro muito forte, onde o nome do Senhor verdadeiramente será glorificado e Satanás será envergonhado, né? Porque o inimigo acha que não tem cura, né? Os médicos falaram até para uma colega nossa da enfermagem que não tinha cura. Olha que coisa. Não, você vai ter que conviver com essa dor emocional, não tem cura, você vai ter que se adaptar ao sofrimento, né? Não vai ter cura, vai amenizar um pouco, mas você vai continuar com essa dor aí pro resto da sua vida. Mas não é isso que o Senhor Jesus nos fala, né? Ele fala assim, ó, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei, né? O Senhor tem cura para as nossas vidas. O Senhor tem cura para as nossas emoções. E com a cura de Deus, ela nos fortalece, ela nos impulsiona, ela nos restaura para que nós possamos viver a glória de Deus. Aquela mulher que se encontrou com Jesus ali no poço, né? Lá em Samaria, né? João capítulo 4. Aquela mulher que se encontrou com Jesus, ela bebeu da água que veio diretamente da fonte e ela foi transformada. Você pode ver que ela chega ali de uma forma e quando ela sai dali falando de Jesus para as pessoas, mais pessoas vêm até Jesus por conta dela. Ela com certeza ali bebeu diretamente da fonte e foi curada, né? Quando você é curada, você consegue trazer mais pessoas a Cristo, né? Através daquilo que você comunica, através dos seus comportamentos, através das suas atitudes, você leva Jesus através da sua fala, você leva Jesus através dos seus comportamentos, e com certeza o reino de Deus ele só tem a avançar e a crescer quando você continua bebendo diretamente da fonte, da água que vem de Deus, tá? E eu quero que as irmãs orem por isso. Irmã Andréia, missionária Gilda, intercede aí em nome de Jesus, né? Pastora Iracema, Tônia, Joana, vamos todas orar por este encontro para que Deus possa trazer exatamente as pessoas que precisarão estar aqui comigo. E, é claro, eu quero vocês aqui, né? Joana tá intimada, né? Vai cantar, em nome de Jesus. Tônia, que é aqui de São Paulo, quero tu aqui, Tônia. Vem, em nome de Jesus. A Andréia, olha, se programa para vir, porque é um dos nossos encontros e a gente vai fazer pelo menos uma vez por mês, né? E aí a gente vai ter aquele coffee break, aquele momento de comunhão, né? Aquele momento de comunhão, onde a gente vai tirar uma fotinho, vai ficar registrado na nossa memória e os céus será glorificado, porque eu creio que Deus vai fazer coisas grandes, sabe? O Espírito Santo de Deus tem me despertado. Olha, eu vou dizer para vocês, eu fui dormir, era 2h pouca da manhã, mas quando era 2h e pouquinho, eu fui dormir. Quando deu 5h pouca da manhã, quase 6, o Espírito Santo de Deus já me desperta assim, ó, tipo, vai orar. Falei, meu Deus, mas eu acho que eu acabei de deitar, não deitei não? Foi agora que eu acabei de deitar? Mas me veio assim, sabe? Tipo, despertei sem sono. Vai orar. Então, Deus, ele sabe, né, as nossas necessidades, é aquilo que a gente precisa. E eu falei, amém, Senhor. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E aí eu interceder. Glória a Deus. Então, eu rogo também a oração das irmãs por esse encontro do dia 26. E não só a oração, mas a presença de vocês também, tá bom?
Ah, me sou de longe, como que eu faço? Eu vou fazer transmissão também, tá? Fazer transmissão, viu, missionária Gilda? Para poder participar online. Vai ser bem, em nome de Jesus. Vamos orar? Ora por nós, missionária Gilda. Ixi, travou. Travou aí, missionária Gilda? Ah, eu acho que travou dela. Ixi, travou lá. Vamos ouvir outra oradora. É, acho que travou mesmo. A minha internet, eu não sei o que é. Ah, eu acho que é a internet. Não Desde tem problema, não. A gente... que a menina começou a falar um livro de Josué, que verdade, pegando ela, é, menção da leitura, acompanhando ela, mas estava falhando dentro da. Aí, botei até o computador para ver se era, mas não é. É para me orar? É, mas tá cortando o seu áudio, a gente não tá ouvindo, tá picado, tá picotando. Tá? Vamos ouvir outra oradora. A Joana, ora por nós. Glória a Deus, aleluia. Joana, pode orar? Posso sim. Nossa, quase que eu não consegui abrir aqui. Glória a Deus. Então vamos orar. Deus maravilhoso, nós te adoramos, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, Rei da glória, majestoso. Te damos graça por mais esse dia, pelo fôlego de vida, porque o Senhor tem nos permitido estar aprendendo da tua palavra, aprendendo mais de ti. Senhor, nos ensina dia após dia, através do Teu Espírito Santo, que possamos entender, Senhor, aquilo que o Senhor deseja que vivamos. Senhor Deus, seja conosco, repreende toda a intenção do inimigo contra a nossa casa e a nossa família. Que possamos glorificar o Teu nome. Nós te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de todas vocês, em nome de Jesus.